Você fica triste, o desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações. Deixe o Espírito Santo falar, falar, falar por você. O Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Prezado telespectador, paz seja convosco. Fala-vos em direto o pastor Adelino de Souza,
do estado de Norte Carolina, nos Estados Unidos da América do Norte, com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1 e verso 16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em segundo lugar, nós louvamos a Deus, nosso Senhor, que nos criou e recriou, e para nos salvar, encarnou na pessoa de Jesus, para dar a sua vida em nosso resgate. E como está escrito, fomos resgatados com o seu sangue. Atos 20 e verso 28. Portanto, a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o louvor, a honra, a glória, a adoração e a exaltação. Esse mais algum nome. Demos a glória a este Criador bendito. Glória a Deus. Que para nos salvar deu a sua própria vida em preço da redenção. E hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas. Pois vamos ministrar o noticiário do céu, que tem sempre as melhores notícias. Sempre as boas e as melhores notícias. Entretanto, neste dia, antes de orar ao Senhor, queremos mencionar 2 pedidos de oração, um de Guimarães, em Portugal, e outro no Rio de Janeiro. São 2 senhoras que entraram em contato connosco e nós vamos orar por elas, pelos seus problemas. Amém, Senhor, aleluia. Deus é grande e maior que todos os nossos problemas. Meu Senhor. E Deus é poderoso para fazer mais e melhor do que sabemos pedir ou pensar. Seja qual seja o seu problema, no Rio de Janeiro. Para um grande pecador ou pecadora, há um grande Salvador que deu a sua vida para nos perdoar e carregar com o nosso pecado sobre a madeira, na cruz do Calvário. Deus lhe dá vitória, Deus a vai ajudar, Deus a vai abençoar, Deus vai responder ao clamor da sua petição. Fica esperando no Senhor que nós vamos orar por si. Além do que já oramos. E também em Guimarães oramos por uma querida senhora que creio que é a nossa irmã na fé. E vamos esperar no Senhor, que já oramos naturalmente, e vamos esperar em Deus, que é aquele que opera maravilhas. É o médico dos médicos. E para ele não há impossíveis. Minha esposa vai colocar diante do Senhor estes pedidos em oração. E nós vamos dar graças a Deus, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Entretanto, hoje é chamado o Dia das Mães. E eu devo dizer que isso não está correto. Porque honra teu pai e tua mãe é o 5º mandamento do Decálogo do Velho Testamento e creio que é do Novo Testamento também, porque está escrito aos Efésios 6 e verso 1, que é um mandamento com promessa, de maneira que nós não queremos desta forma. Nós queremos que o dia do pai e o dia da mãe são todos os dias. Aleluia. Louvado seja Deus, vamos orar e a minha esposa vai dizer umas palavrinhas. Aleluia. É um privilégio estarmos na presença do Senhor e sabendo que Ele está neste lugar. Amém. Para ouvir a nossa petição. Aleluia. E também para receber o nosso louvor. Amém. E a nossa gratidão. Aleluia. Amém. O Senhor é maravilhoso. O Senhor está aqui, mas Ele está aí também. Para Ele não há distâncias. Ele enche o universo e enche os nossos corações. Aleluia. E quer, aleluia, abençoá-los e ajudar a todos aqueles que se chegam a Ele. Amém. Chegue-se a Ele com um coração sincero, com um coração, aleluia, temente ao seu nome, amém, sabendo que o Senhor é Senhor sobre a sua vida. A amém, sua vida não está nas suas mãos, mas está nas mãos de Deus. Amém. E a Ele pertence toda a honra e toda a glória, amém, e todo o louvor. Amém. Bendito seja Deus. Vamos orar por estes queridos que nos pedem as nossas orações. Amém. Temos orado e vamos continuar a orar. Amém. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Nós te damos a glória, o louvor e a adoração e a gratidão Aleluia. da nossa vida. Aleluia. Sabemos, Senhor, que Tu és Senhor, em cima no céu e embaixo na terra. Nas Tuas mãos está a nossa vida. Sim, Aleluia. Senhor. Ela não nos pertence, ela Glória. é tua, porque Tu a compraste, Tu a resgataste na cruz do Calvário, Graças com a o Deus. Teu precioso sangue. Graças a Agora não somos de nós mesmos, mas somos daquele, aleluia, que pagou o preço da nossa vida. Thank you, Obrigado, meu Senhor. Ajuda-nos a ser gratos para contigo Amém. todos os dias da nossa vida. Glória Amém. ao Teu nome. Senhor, pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe o seu servo Amém. na mensagem que ele vai, aleluia, expor. Amém. Que ela seja, aleluia, uma mensagem que encha, que toque, Amém. Senhor, aleluia, que faça a obra que somente o Senhor Amém. pode e sabe fazer. Glória ao Teu nome. Intercedemos por todos os irmãos Glória. que nos veem e nos ouvem, Yes, e por Lord. estas queridas, Senhor, que pedem as nossas orações. Senhor Deus, responde. Senhor, Tu sabes a necessidade de cada uma na Yes, Tua Lord. presença. Senhor, salvação, Tu és grande para salvar. Amém. Tu és grande para perdoar. Yes, Está Lord. escrito na Tua palavra que se nós confessarmos os nossos pecados Sim, Senhor. ao Senhor, oh meu Deus, não é aos homens, mas é ao Senhor. Yes. E Ele é fiel e justo Yes. para nos perdoar os nossos pecados. Sim, Senhor. Senhor, cura. Ó Senhor, Tu és grande e poderoso. Yes, a Tua Lord. mão não está encolhida, nem Sim. o Teu ouvido agravado, Yes. para que Tu não possas operar Yes. na vida daquela querida, meu Amém. Senhor, que precisa de Ti, precisa do Teu poder Amém. sobre a sua vida. Amém. Senhor, abençoa e guarda e consola os corações Amém. daqueles que nos veem e ouvem. Alerta, anima, encoraja, Senhor, porque Tu estás próximo para vir buscar a Tua igreja. Amém. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E nós vamos continuar. Este é o estudo bíblico que estamos falando de membros e órgãos do nosso corpo com funções espirituais. E este estudo bíblico número 1 e parte número 1. O que diz a Bíblia acerca dos nossos olhos? Este estudo bíblico tem por fim saber se nos conhecemos a nós próprios nas várias partes do nosso corpo, nos olhos, na boca, nos ouvidos, nos pés, nas mãos, no coração. E, continuando, é importante o que vamos ler. 4 coisas importantes para saber. Primeiro, os cristãos são o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Segundo, são a família de Deus na terra. Efésios 2 e verso 19. Terceiro, são embaixadores do reino de Deus. 2 Coríntios 5 e verso 20. Quarto, serão iguais aos anjos no céu. Lucas 20, verso 36. Pergunto, como estamos nós tratando o nosso corpo? Eu creio que estamos ministrando uma mensagem importante, bastante importante para ser perdida. É imperdível, porque este estudo vai nos indicar o que Deus quer de nós e o que nós estamos fazendo ou não fazendo, através do nosso corpo. Lembremos-nos de que os nossos membros
precisam de ser santificados para servir ao Senhor. E nós estamos falando acerca dos olhos. O texto também lá está gravado, mas vamos ler noutra altura. Vamos falar sobre os olhos do nosso corpo. São a candeia do nosso corpo são os olhos. Aqui temos um par de olhos e uma candeia. Que tipo de olhos temos nós? Olhos bons ou olhos maus? Jesus falou disso. E este é o nosso assunto geral. 6 partes do nosso corpo com funções espirituais: os olhos, os ouvidos, a boca, as mãos, os pés e o coração. Este é o órgão que vamos falar, que é o mais disputado entre Deus e Satanás. É no coração do homem que tudo se forja de mal e na sua mente. Mas graças a Deus que o Senhor, em nos libertar, ficamos libertados. Todo o nosso corpo, espírito e alma sejam irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5 e verso número 23. De maneira que, neste dia, então, nós vamos dar início ao estudo número 1, visto que a semana passada foi o número 0, acerca deste assunto de órgãos e membros do nosso corpo com funções espirituais. E função significa exercício, cargo, emprego ou desempenho de algo, etc. São muitos e diversos os membros e órgãos que compõem o nosso corpo e cada um tem não só funções naturais, como também espirituais. E entre esses escolhemos estes 6 para a nossa meditação: os olhos, a boca, os ouvidos, os pés, as mãos e o coração. A Sagrada Escritura está cheia de referências bíblicas em relação com estes membros. Este estudo bíblico tem por base saber como tratamos e usamos o nosso corpo, visto que o corpo das pessoas deve ser o templo do Espírito Santo na Terra. O único lugar onde Deus habita é no corpo das pessoas, como já dissemos. Portanto, como é que tratamos o nosso corpo? Você quer ir para o céu? Se você não é templo de Deus na terra, como vai ser no céu? Não vai lá. De maneira que, em primeiro lugar, precisa ser templo de Deus na terra, família de Deus na terra, embaixador de Deus na terra, etc, etc. Estas partes do nosso corpo são das mais importantes e, geralmente falando, o homem é constituído de 3 partes, ou seja, espírito, alma e corpo, as quais, segundo as Escrituras, precisam de ser santificadas, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Se nós entendemos o termo irrepreensível e santificado, então mudemos de vida e deixemos este mundo de pecado para sermos o lugar onde Deus habita, porque Deus não tem comunhão com o pecado, nem com o pecador, mas sim com o pecador arrependido e perdoado e salvo e lavado no sangue do Filho de Deus. Como estamos nós agindo com o nosso corpo? Desta forma, Deus nos ensina que é a sua vontade acerca do nosso ser, o que é que Ele quer de nós no nosso corpo, alma e espírito, tanto físico, quanto moral, quanto espiritual.
E esta regra divina faz-nos lembrar a importância que Deus dá a todo o nosso ser, cujo fim é para sermos, para o seu serviço, sua adoração e seu templo. Devemos ter corpos consagrados ao Senhor em sacrifício vivo, Romanos 12, verso 1 e verso 2. Tomemos nota de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, de forma alguma. Os templos podem ser sumptuosos, pequenos ou grandes. Deus não habita ali, Deus habita aqui e aí, num coração lavado no sangue do Cordeiro. Amém. Glória a Deus. Portanto, Deus não habita em templos feitos pelas mãos do homem, mas sim nas pessoas que foram por Deus regeneradas. Você sabe que nós temos dois pais, o pai físico da terra e o pai celestial, que é Deus. Somos gerados fisicamente dos nossos pais, mas espiritualmente temos um pai que é Deus. É Ele que nos regenera. E então seremos sua habitação. 1 Coríntios 3, 16 e 17. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Conhecemos nós este princípio bíblico. Quando nós conhecemos a verdade, essa verdade nos liberta. Sabe quem é essa verdade? É Jesus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando diz ninguém, na minha terra e na minha língua, ninguém é ninguém mesmo. João 14 e verso 6. Mas é preciso conhecer a verdade. E dá em João 8, 32 e 36, Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim é importante meditar nestas seis partes do nosso corpo que as Escrituras nos falam com muita frequência, porque Deus habita nesses corpos santificados, regenerados e limpos. Quando sabemos disto, não temos mais prazer no pecado, de forma alguma. Tudo o que é mau desaparece da nossa vista, da nossa vida. E como está escrito, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Portanto, nós nesta hora vamos ler o texto sagrado em São Mateus, capítulo 6, verso 22 e verso 23, Jesus disse estas palavras: a candeia do corpo são os olhos. Tudo que ilumina este corpo é por aqui. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Amém, aleluia. Mas o verso a seguir diz: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Veja bem o valor que Jesus está dando aos olhos. Olhos espirituais ou olhos malignos, olhos maus. De maneira que o estudo deste dia é apenas sobre uma parte dos olhos, os olhos e os olhos bons. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se porém a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Há muitos anos atrás, eu aprendi um cântico relacionado com as diversas partes do corpo e é exatamente aquilo que nós precisamos de ouvir também em cântico. Este assunto dos nossos membros e do órgão que vamos falar. Diz: cuidado com o nosso corpo. Diga: cuidado
como o nosso corpo. Na escola dominical cantava-se muito, há 50 anos atrás, este cânticozinho. Cuidado, meu olhinho, com o ver, cuidado, meu olhinho, com o ver, pois teu pai em cima está vendo como olhas cá. Cuidado, meu olhinho, com o ver, cuidado, meu ouvido, com ouvir, cuidado, meu ouvido, com ouvir, pois teu pai em cima está ouvindo como ouves cá. Cuidado, meu ouvido, com ouvir, cuidado, minha boca, com falar, cuidado, minha boca, com falar, pois teu pai em cima está vendo como dizes cá. Cuidado, minha boca, com falar, cuidado, minha mão, com o mexer, cuidado, minha mão, com o mexer, pois teu pai em cima está vendo como mexes cá. Cuidado, minha mão, com o mexer, cuidado, meu pezinho, com o andar, cuidado, meu pezinho, com o andar, pois teu pai em cima está vendo como andas cá. Cuidado, meu pezinho, com o andar, cuidado, coração, com o sentir, cuidado, coração, com o sentir, pois teu pai em cima está vendo como sentes cá. Cuidado, coração, com o sentir. Os membros do nosso corpo, quando nós começamos a ouvir o Evangelho, começam também a ter outras funções. Antigamente a gente fazia assim. Antigamente a gente dizia palavras torpes, más, etc. Ouvíamos aquilo que não devíamos ouvir e víamos aquilo que a nossa carne gostava. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, tudo muda. E as funções destas mãos, destes pés, desta boca, dos olhos, dos ouvidos, começam a ser outras. Começam a ser espirituais. Porquê? Porque dentro deste corpo habita o Espírito Santo, que ensina, guia e conforta. Nos ensina todas as coisas. De maneira que vamos então começar este assunto, esta introdução aos olhos, os olhos bons e olhos maus. Jesus ensinou sobre este tipo de olhar, como acabamos de ler. Poderemos nós compreender o valor dos nossos olhos. Algumas pessoas nascem cegas no âmbito natural. Outros, por algum motivo, perdem a sua vista e ficam muito limitados na sua vida. Fisicamente falando, este órgão da vista é dos mais importantes que existem no nosso corpo, porque além de mostrar-nos o caminho, mostra tudo para o nosso corpo funcionar perfeitamente e andar perfeitamente. Os olhos discernem o caminho, classificam as cores, evitam que demos quedas e acidentes. Os olhos são tão preciosos à vista do homem que sem olhos nós precisamos de uma ajuda, de um amigo ou de um animal treinado para que nos guie, ou de uma vara própria de cegos para evitar quedas e acidentes. Quem não tem olhos fica muito inutilizado em muitas coisas, dependente dos outros e cheio de dificuldades na vida. Por vezes, nós que temos estes preciosos olhinhos que veem, damos-lhe muito pouco valor. E somente quando a vista nos falta é que realmente sentimos o seu efeito. E estamos falando em termos naturais. Entretanto, precisamos de alguém
que nos faça entender o valor dos olhos e o que os olhos podem ver de bem ou de mal. E o Evangelho é para isto mesmo, para nos ensinar o caminho e a ter um novo par de olhos. Entretanto, há especialistas, naturistas, que afirmam que todas as doenças do corpo se percebem através dos olhos das pessoas. Atente para o ensino de Nosso Senhor Jesus Cristo e pergunta a si próprio que tipo de olhos você tem, o que é que os seus olhos veem, o que está vendo é bom ou mau aos olhos de Deus. Segundo lugar, os nossos olhos reagem em diferentes situações. Em Jó, capítulo 17, verso 7, deixa transparecer que os olhos perdem a vista pelo sofrimento, pela mágoa. No Salmo 31, verso 9, diz que os olhos podem ser consumidos por causa da tristeza. O Salmo 88, verso 9, diz que os olhos podem desfalecer por causa da aflição. Os nossos olhos também sentem impacto da tragédia na família ou nos amigos e até do nosso próximo e começam a verter lágrimas ao vermos a tragédia. E por vezes os olhos reagem e fecham-se para não chorar. Muitas são as lágrimas que se vertem no sofrimento. O povo judeu em cativeiro chorava junto aos rios de Babilônia, pendurando as suas harpas, lembrando-se de Sião. Salmo 137, verso 1 e verso 2. O rei Ezequias, no Velho Testamento, quando recebeu a ordem de pôr em ordem a sua casa porque ia morrer e não viver, virou-se para a parede e começou a chorar grandemente. Isaías 38, e verso 5. Quando um familiar parte para sempre, não se podem conter as lágrimas. A sua cadeira ficou vazia à mesa, faltou na família um membro e as pessoas sentem a falta. Quando uma tragédia ocorre, juntamos o nosso pesar e choramos. A Escritura nos ensina a chorar com os que choram e também em Romanos 12, verso 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E até quando compreendemos que Jesus foi crucificado, sofrendo no Calvário para nos salvar, nós vertemos as nossas lágrimas. Foi por nós que Ele sofreu. E quando ofendemos o nosso próximo e vemos a compreender o seu sofrimento, então nos arrependemos e choramos. Em casa de Jairo, no princípio, quando Jesus estava na terra, toda a gente chorava porque a filha daquele homem tinha morrido. Lucas 8, verso 52, até que chegou Jesus ali e as lágrimas acabaram. Até Jesus chorou pelo menos 2 vezes, por motivos diferentes. Uma junto ao túmulo de Lázaro, sobre a incredulidade de Jerusalém também, em João 11, 35 e Lucas 19, em verso 42. Estas 2 passagens bíblicas diz-nos que Jesus chorou. Ele também tinha a sua parte humana, além de ter a divina. Já no Velho Testamento, os missionários do Senhor iam andando e chorando pelo sofrimento de pregarem a palavra de Deus, mas também esperavam que esse choro se convertesse em alegria para carregar consigo os seus molhos. Salmo 126, verso 5 e verso 6. Desde o princípio do mundo usa dizer-se que ele é um vale de lágrimas e os servos de Deus também choram
por muitas e variadas razões, e muitas delas são de sofrimento espiritual. Na visão de João, na ilha de Patmos, João chorava muito, porque não havia ninguém que pudesse abrir o livro dos juízos divinos que iriam vir sobre a terra. Apocalipse 5, verso 4. E nos parece que eles estão para vir, quem sabe, nesta própria geração em que vivemos. Os olhos reagem nas situações diversas das pessoas. No aspecto pecaminoso, os nossos olhos também manifestam o que se passa no nosso interior. E também o nosso interior é afetado por aquilo que os olhos contemplam de bom ou de mau. Este pensamento está em consonância com o texto sagrado que foi lido, onde Jesus afirmou: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, cheio de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? O tipo de olhos que temos denota o que somos, ou luz ou trevas. Porque são os olhos que são a candeia do corpo, e a candeia ilumina o que é bom ou o que é mau. De maneira que, ao ouvirmos a Santa Escritura, nós temos que decidir. Deus não obriga ninguém a ser salvo nem a ir para o céu, de forma alguma. Deus capacitou o homem de livre-arbítrio. Se vós me buscardes, me achareis. Se vós me deixardes, eu vos deixarei. Toma atenção a este assunto, porque o nosso futuro e a nossa vida não está em Deus, está em nós que decidimos aquilo que a gente deseja ter no futuro. Este assunto é de veras importante porque se o nosso espírito é dirigido e governado por Deus, se nós o deixarmos fazer, Ele iluminará a nossa inteligência para que os nossos olhos não contemplem a vaidade deste mundo. E mesmo assim, poderemos ainda ser tentados, porque a Santa Escritura nos narra isso. Este é o facto. Os nossos olhos podem ver coisas boas ou coisas más deste mundo. Através dos olhos, o nosso interior fica, ou pode, ou poderá ficar corrompido com o que vê. Os nossos olhos podem corromper o nosso intelecto e o nosso coração, o nosso entendimento, a alma e o espírito. Ou podem ser santificados ou corrompidos, depende da vontade de cada um. E nunca se esqueça da oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Portanto, se o homem faz a sua, evite a sua vontade e faça a vontade do Pai que está nos céus, para sermos seus filhos e seus servos. O Salmo 101, em verso 3, afirma: não porei coisa má diante dos meus olhos. Diga comigo: não porei coisa má diante dos meus olhos. Eu, particularmente, muitas são as vezes que vou pela estrada, pelos shoppings, pelas lojas, por qualquer lado, e eu fecho os meus olhos, ouvir a minha cara, para não contemplar a vaidade deste mundo, aquilo que pode afetar os meus olhos. Portanto, não porei coisa má diante dos meus olhos. E Jesus disse: se vós fosseis cegos, não teríeis pecado.
se vós fosseis cegos, não teríeis pecado. Aprendemos com Jesus, porque Ele é a verdade. Amém. O pecado, quando é compreendido, leva-nos às lágrimas, porque foi por causa do pecado, Kavucho Kubasalá, que o glorioso Deus manifestado em carne deu a sua própria vida. Foi por causa do meu e do teu pecado. Que pessoa devo eu ser? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo está cheio destas coisas. Mas o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em casa de Simão, a mulher pecadora regava os pés de Jesus com lágrimas de arrependimento e os enxugava com os seus cabelos. Lucas 7, verso 38. Se Jesus não tivesse ali naquela casa, aquela mulher não entraria nela, de forma alguma. Mas estava ali aquele que perdoava, que salvava uma pecadora. E ela foi à procura do perdão e mudou de vida, e mudou de Senhor, e mudou de caráter. E é nós, ao ouvirmos o Evangelho, que tudo isso acontece na nossa vida. Amém. As coisas velhas passam e eis que tudo se faz novo. Eu também, e a minha mulher, também andávamos por este mundo. E não sabíamos nada acerca de Deus, mas tínhamos uma religião tradicional da família. Mas ela não nos salvava, ela levava-nos para o inferno. Mas graças a Deus que conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. O Espírito de Deus, na sua palavra, aconselha o pecador a sentir e a chorar as suas misérias. Converta-se o vosso riso em pranto e tristeza. Converta-se o vosso riso em pranto e em tristeza. Tiago 4 e verso 9. Paulo disse aos anciãos de Éfeso que durante 3 anos os tinha admoestado com lágrimas. Atos 20 e verso 31. O servo de Deus sofreu como nenhum outro na história do cristianismo. Tudo por causa das almas mudarem de vida e de Senhor e permanecerem no caminho do céu. Os servos, os ministros do Senhor, passam maus bocados e grande sofrimento espiritual e mental e até físico por causa das preciosas almas que Deus ama. Porque sabem e propagam que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Dê valor às palavras de Jesus, lá em Marcos 8, 34 a 36. Os olhos sentem e se expressam com lágrimas em muitos variados momentos da nossa vida. A razão disso é que os olhos estão ligados à nossa consciência, ao nosso entendimento. O que vimos causa reações, ou boas ou más. Terceiro lugar, os olhos bons e o seu resultado. Eu creio que todos nós devemos ter o conhecimento em termos espirituais sobre o valor dos olhos e sua importância. A razão desta afirmação é que Jesus disse aos fariseus estas palavras: se vós fosseis cegos, não teríeis pecado. Um cego não vê. Eu fecho os meus olhos e não vejo nada. Se vós fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. João 9, verso 41. A candeia do corpo são os olhos. Uma candeia é um vaso de óleo que
alimenta a luz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Os olhos bons procuram a Deus e as coisas de Deus. Os olhos bons meditam na palavra de Deus e essa palavra tem 3 características, que é a verdade, é a luz e é a vida. Em Josué 1, verso 8, diz que meditando na palavra de Deus, ela nos faz conduzir prudentemente e faz prosperar o nosso caminho. No Salmo 123, verso 2, diz que os olhos dos servos de Deus atentam para o seu Senhor. Os olhos do homem são tão importantes que a Escritura dá-lhe um grande destaque nas suas diversas passagens. Desta feita, relacionado com os olhos do homem e os olhos de Deus. Com o olhar do homem e o olhar de Deus encontram-se cerca de 980 passagens na Bíblia Sagrada. Em relação com o ver, verifica-se na Bíblia que este termo aparece cerca de 1991 vezes. Desta forma compreendemos que a vista, o olhar, os olhos têm grande preeminência nas Escrituras para nosso ensino. Vejamos sobre a oração e conselhos. Os teus olhos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A candeia do corpo são os olhos. Precisamos pedir a Deus que os nossos olhos sejam sempre bons, para que o nosso corpo seja sempre iluminado por Deus. Vivemos num mundo cheio de trevas e fazemos a diferença. A Bíblia Sagrada diz que nós somos o sol da terra e as luzes do mundo. E isto para que o corpo ande por bons caminhos, porque os caminhos deste mundo estão cheios de salteadores que tentam cegar os olhos dos crentes, porque são caminhos maus, cheios de treva e escuridão no pecado. No Salmo 119, verso 18, diz: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Mamamá, medita nesta lei de dia e de noite, para que prudentemente te possas conduzir, então farás prosperar o teu caminho. Alguém pode dizer: mas eu não sei ler, mas você sabe ouvir aquilo que eu disse, que está escrito em Josué capítulo 1. No Salmo 119, verso 37, diz: desvia os meus olhos de contemplar a vaidade. E vaidade significa aquilo que é inútil. No Salmo 121, verso 1 e 2, afirma: eleva os meus olhos para os montes, para cima, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. No Salmo 34, verso 5, diz: olharam para ele e foram iluminados. É dele que vem a luz espiritual que tu e eu precisamos. Amém, aleluia. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Em Hebreus 12, verso 2, diz essas palavras: olhai para Jesus, autor e consumador da fé. A candeia do corpo são os olhos. Os olhos bons guiam os nossos passos por bons caminhos. Amém. O Salmo 37, verso 23 diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. A certa mulher disse a seu marido, no Velho Testamento: eis que eu tenho observado, eu tenho visto. Eis que eu tenho visto que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Segunda de Reis 4, em verso 9, era o profeta Eliseu. Como é que aquela mulher podia discernir se o homem era mau ou se era bom, se era um pecador, se era um santo?
É porque ela tinha conhecimento das Santas Escrituras. Eu tenho visto os olhos das pessoas cristãs discernem, veem o que é bom, o que é mau, o que é pessoa e o que não é, etc. No Salmo 122, e verso 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, Jesus. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele sabe pelo caminho em que anda. Porquê? Porque vê o caminho em que pisa, anda com os olhos iluminados pela palavra de Deus, e essa palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém, glória a Deus. Salmo 119 e verso 105. É esta palavra que é espírito e que é vida. E quando nós começamos a ler, os nossos olhos ficam diferentes. Ficam bons. Ficam com saúde espiritual. Começam a andar noutro caminho e começam a fechá-los para o que é mau e abri-los para o que é bom. Louvado seja Deus. No Salmo 101, verso 6, afirma: quem Deus procura, diz a palavra, os meus olhos, diz Deus, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam com Ele. Para que estejam com Ele. O que anda num caminho reto, esse me servirá. A candeia do corpo são os olhos. O rei Ezequias disse a Deus: lembra-te que andei diante de ti com verdade. Você sabe o que é andar? É ter uma vida de paz com Deus, uma vida reta, uma vida santificada, uma vida que faz a sua vontade. E ele teve a coragem de dizer: Senhor, lembra-te que andei diante de ti com um coração reto e em verdade, fiz o que era reto aos teus olhos. Isaías 38, verso 3. Podemos nós dizer da mesma forma? Podemos nós imitar a oração do rei Ezequias perante Deus? Ele tinha coragem, mas ele era um homem como tu, como eu. Ah, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aleluia, graças a Deus. Porque eles não contemplam mais a vaidade, mas contemplam o Calvário, aleluia, onde o justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Amém. Então, os nossos olhos, contemplando a dádiva de Deus sobre o Calvário, particularmente, vemos a nossa redenção pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. E com um coração agradecido dizemos: vai a este mundo. Não amamos o mundo nem o que no mundo há, mas vivemos apenas para Deus. Porque Deus não tem outro rival. O coração do homem ou é de Satanás ou é de Deus. E nós precisamos de escolher quem é o nosso Senhor, porque foi isso que Jesus Cristo disse, que o homem não pode servir a dois senhores. Qual é o nosso Senhor? É aquele que nos ilumina os olhos para irmos para o céu, ou Satanás que ilumina os olhos da nossa carne para irmos para o inferno? Mude de vida, se for este o caso. Porque Deus o anda procurando com a pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós não temos outro. Não temos nenhuma religião. Temos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Cristão vê o caminho por onde anda, porque anda com Jesus. Aleluia. E bem logo no princípio, Jesus disse aos seus seguidores: vós sois o sal da terra e as luzes do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá vida a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aleluia.
Então, com os olhos desvendados, com olhos espirituais, com olhos bons, podemos ser essa candeia para os outros também. Não se põe debaixo do alqueire, põe-se no velador para que os outros vejam que somos diferentes. Cristão de Cristo é uma pessoa diferente. Não ponha dúvida nenhuma. Ou somos do mundo, ou somos de Deus. Eu creio que alguns estão dizendo amém. Diga amém muito grande. Amém. Ou somos do mundo, ou somos de Deus. Ou amamos o mundo, ou amamos a Deus. Yes. Mas o Senhor disse que uma candeia não se esconde. Coloca-se no velador para que todos vejam a nossa luz. Que luz sou eu? Pergunto. Pergunta a si próprio. Que luz sou eu? Sou luz ou trevas? Que olhos tenho eu? Olhos espirituais, bons ou maus? Pergunta. Onde nos guiam o nosso corpo os olhos que temos para as coisas do mundo ou para as coisas de Deus? Nós temos que decidir a nossa vida, porque muitas vezes está dito, nós dizemos aqui muitas vezes, que o homem não nasce persinado. Nós fazemos o nosso futuro de acordo com as nossas decisões. As nossas decisões determinam o nosso futuro, e é só. Para nós não há fado. Para nós há Jesus que deu a sua vida por nós no Calvário. Amém. Aleluia. A candeia do corpo são os olhos, e quando esses olhos são bons, haverá bons resultados para com Deus e o próximo. Porque os levamos a Jesus, como André fez com o seu irmão Pedro. Levou a Jesus, segundo o que está escrito em João 1, e verso 40 e 41. Você já levou alguém a Jesus? Existe neste mundo, nós estamos terminando esta primeira parte. Estudo número 1, sobre os olhos bons. Existem neste mundo muitos cegos espirituais que têm necessidade de que chegue até eles um servo de Deus com olhos espirituais, que os ajudem a sair da desgraça do pecado e sigam outro caminho. E é isso que nós estamos fazendo há muitos, muitos anos. Dizendo aos outros aquilo que Deus fez por nós. Iluminou esses olhinhos. Não andamos mais segundo o curso do mundo, nem segundo o curso da religião, mas segundo o que diz a Bíblia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É aqui que nós devemos treinar os nossos olhos. Fique treinado ao ler ou ouvir a palavra do Senhor, e então eles podem seguir por outro caminho. Então eles dirão: nós queremos ser como Jesus disse, o sol da terra e as luzes do mundo. Queremos também ser servos de Deus em prol do seu próximo. A vaidade não tem qualquer valor. Salmo 101, verso 3, diz: não porei coisa má diante dos nossos olhos, porque não queremos contemplar a vaidade, mas olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho e tem grande prazer nesse novo e vivo caminho que o Senhor lhe fez ver na sua palavra. Quem está em Cristo é uma criação nova. As coisas velhas passam e eis que tudo se fez de novo. Se você pertence à igreja, graças a Deus. Se você tem pontos de interrogação, procura ouvir e compreender o que foi ministrado acerca dos nossos olhos, onde é que eles levam os seus pés. Se você não é uma pessoa salva, então lembre-se de que Nosso Senhor lhe quer dar um par de olhos espirituais, quer salvá-lo, quer ajudá-lo. Que o Senhor nos abençoe e até 2 a 8 dias, se Deus quiser. Amém e amém. Não se esqueça que, além de serem bem-vindos a este programa, pedimos também que compartilhe com os outros estes programas, porque Deus quer que esta mensagem atinja milhares e milhares de corações em necessidade.
Que o Senhor nos abençoe e até 2 a 8 dias, se Deus o permitir, a esta mesma hora de Nova Iorque. Amém e amém. Thank you.